Fala Fiel, fala galera do Timão, nosso Wolverine tá de volta, nosso Yuri Alberto já conclui a transição, né, física e já treina normalmente com o elenco, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre os poucos nomes avaliados que o Corinthians contratou e também vamos falar sobre, além de Yuri Alberto, os outros liberados do departamento médico, né. Olha, o Yuri Alberto ele já tá voltando da questão física, tá treinando com bola, já tá bem, nosso Wolverine já tá voltando, vai ser um grande reforço contra o Atlético Paranaense. E ele precisa, né? Aqui, ó. Ele precisa do Corinthians, nós precisamos dele. Não vai sair, não aceitou proposta. É nosso Wolverine da Fiel. Ele vem voltando. Vai voltar o melhor nome do Brasil, né? Que é o Yuri Alberto, o melhor centroavante do Brasil. Se não tivesse lesionado, eu teria convocado ele para a seleção. Chega de Neymar, é Yuri Alberto, volta para a seleção. Aqui também tem com o encerramento da janela, né? A transferência da janela de transferência nessa última sexta-feira, o Corinthians se tornou o clube da Série A como menos contratou no momento em 2025. Neste ano foram realizados apenas lateral Angieri, no começo do ano, atacante Vitinho, mas recentemente duas contratações chegaram das 7 chegadas do Flamengo, segundo o clube que menos contratou. Né? Com o transfer ban, como é que eu poderia contratar e também esse troca de presidente, esse moído de fora de campo. Então, fechou a janela, o Corinthians contratou muito pouco, né? Esse Dorival tinha palavrado aqui as contratações do time da Série A. O Sport em 2025-26, o Corinthians está aqui, ó, 2 chegadas só. O Flamengo com 7 chegadas. Então, é incrível, né? Com o Corinthians sem dinheiro não pode contratar, né? Infelizmente. Aí também aqui tá. O Yuri Alberto, ele já está pelo departamento médico, informou que o atacante concluiu a transição física e ele não entrega aumento com o grupo na reapresentação do CT Joaquim Grau. O camisa 9 iniciou o período de retomada aos treinos na última semana, com participações junto com os companheiros. Ele se recuperava da cirurgia de correção de hérnia inguinal, realizada em agosto. Além disso, o Timão confirmou que Mateuzinho treinou sem restrições com o elenco. O lateral direito teve uma sobrecarga no músculo posterior da coxa, sem lesão detectada. Desfalcou o clube no derby do último domingo pelo Brasileirão. Então, boa. O Mateuzinho voltando também é um grande reforço para o Corinthians, né? Na lateral, que teve que improvisar. O Corinthians teve que improvisar o lateral no último jogo contra o derby. Tem que estar feliz porque o Corinthians sempre com esse transfer ban não pode contratar. Tem que ficar feliz com essas notícias. E principalmente com a volta de Yuri, né? Yuri, que é um dos melhores centroavantes do Brasil, na minha opinião. Ele voltando, ele vai dar um ganho técnico ao Corinthians. Por quê, né? Depois dessa cirurgia que ele teve, dessa hérnia inguinal, né? Que ele teve aqui, ó. Dessa hérnia inguinal, que é realizada em agosto. Todo mundo pensou que ele ia passar muito mais tempo. Mas ele tem uma recuperação incrível. O músculo dele, ele deve se cuidar bastante. E tem uma recuperação melhor do que a maioria dos outros jogadores que tem uma lesão dessa. Então ele já está treinando. Vai ter essa data FIFA agora com o jogo da seleção para se preparar ainda mais para o jogo contra o Atlético Paranaense. Que será aqui, deixa eu ver. Dia 10 às 9h30 é o jogo do Corinthians, né? É dia 10, vai ser dia 10 o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Ele já pode estar voltando, vai ter essa semana todinha para treinar. E dia 10 já vai estar bem. E no outro jogo, que vai ser sábado contra o Fluminense, né? Para retomar, já que o Corinthians, na classificação do Brasileirão, o Corinthians está em 12º com 26 pontos. 22 jogos, né? Quando ele tem que chegar aqui, agora tem que pensar em sexto, ó. Aqui, ó, alcançar uma vida só. É difícil, mas o Corinthians tem elenco para isso. Elenco não, o elenco tá curto, vamos ser sinceros, mas tem jogadores, principalmente o Memphis Depay, tem que mostrar futebol e mostrar que o Corinthians tem que pensar grande. Não pensar em perder e nessa zona de rebaixamento, nem pensar. O Corinthians tem que pensar grande e pensar em ir para o pré-Libertadores, não pode pensar pequeno. E também o Mateuzinho voltando, né, sendo liberado do DM. Ele está fazendo uma grande temporada, no Corinthians. Nos últimos jogos ele tem sido o melhor, dando assistência para o Guinegão fazer o gol. Ele está sendo um dos melhores lateral do Brasileirão, na minha opinião.
Chegou muito criticado. Eu não teria trazido, estava encostado no Flamengo, mas ele está demonstrando futebol e está jogando bem. Aí vamos também ver falar aqui o que o craque Neto falou sobre o que o Corinthians pode pensar nesses jogos da semifinal da Copa do Brasil. Vamos escutar, eu digo se eu concordo. Qual é a vantagem do Corinthians ter vencido o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense? E o que a Copa do Brasil pode dar para o Corinthians numa próxima fase ou chegar numa final em relação àquilo? Porque o Fluminense perdeu de 1-0 para o Bahia. O Vasco empatou 1-1 com o Botafogo. O jogo é lá no Newton Santos. O Corinthians joga na Química Arena e O Cruzeiro ganhou de 2-0 do Atlético. Independentemente desses outros resultados, quem classifica? Cruzeiro ou Atlético? Cruzeiro. Pra mim, Cruzeiro. Botafogo ou Vasco? Botafogo pra mim também. Fluminense ou Bahia? Pra mim, Bahia. Pra mim, Bahia. Corinthians e Atlético, pra mim, Corinthians. Corinthians também. Então vai dar Corinthians e Cruzeiro, naquilo que nós dois estamos falando. E Bahia E Botafogo. e Botafogo. Pra você, quem classifica? Corinthians ou Atlético Paranaense? Eu acho que o Corinthians tem Cruzeiro ou Atlético? caso. Cruzeiro pela vantagem. E o nosso querido Botafogo e Vasco, 1-1 o jogo. Se der Corinthians e Cruzeiro, que é a tendência, né? Nada ganho, não tem nada ganho, o jogo é jogado, uma Maria pescado. Se der esse jogo que der a lógica, né, dos confrontos, Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro é favorito. Cruzeiro é favorito pelos que contratou, mas a gente tem que ter fé. Nosso Corinthians, que Dorival, que é copeiro, não seria meu técnico, mas ele tem que demonstrar que é copeiro, conseguiu o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu algum jogo, perdeu pro Santos de 1-0. Então, não é esse bicho todo, o Cruzeiro. Então, dá para o Corinthians chegar. E do outro lado, vai ter o Bahia, né? O Bahia e o Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo é favorito. Mas contra o Bahia e contra o Botafogo, o Corinthians tem plenas condições de ganhar esse título. O Corinthians tem condição de ganhar esse título. Porque o futebol é assim. Tá, gente? O Corinthians tem um melhor elenco, um elenco enxuto. Mas quem sabe, o Dorival conseguiu ganhar com o São Paulo. O São Paulo não era aquele elenco todo. Conseguiu ganhar do Flamengo na final. Que ninguém diria. Ele ganhou a primeira Copa do Brasil com o São Paulo, que ninguém diria que ele ia ganhar. Ganhou com os Tricas. Então vamos ver, né? Se o Corinthians consegue, o Dorival sendo copeiro, consegue formar esse elenco, fechar. E o Depay mostrar para que veio. Honrar o salário que ele ganha, né? Porque ganhar uma Copa do Brasil com a premiação, ele também vai ganhar um gol de salário, uma bela premiação, vai ser bom para ele também. E o Yuri Alberto sai com o título. Então é esse meu pensamento. O Corinthians tem que focar também nessa Copa do Brasil. É uma vaga direta na Libertadores, você ganha muito dinheiro. Uma vaga direta na Libertadores, o Corinthians faz tempo que não disputa a Libertadores. Então tem que focar nisso. E também não abrir mão do Brasileirão para não correr risco de um rebaixamento. Porque já o elenco do Corinthians é curto, não pode também priorizar demais a Copa do Brasil. Tem que priorizar, mas não pode priorizar demais e perder tantos jogos do Brasileirão para não chegar a ficar perto da zona de rebaixamento. Aí se não ganhar a Copa do Brasil, também não vai ficar perto da zona de rebaixamento, aí vai ficar difícil. Não vai ter nada o Corinthians. Então tem que balancear os dois, tentar fazer alguma coisa, mesmo com esses bastidores pesados. O Corinthians tem que demonstrar. Então é isso, galera. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E vamos em busca a 5K. Se inscreve no canal, galera. É isso. Valeu!